Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Conversa com o Psicólogo, nosso encontro de quarta-feira ao meio-dia. E hoje uma live especial de Natal. Temos muitas coisas boas para conversar. Vai ser uma live diferente, um encontro diferente. O objetivo da nossa live de hoje é a gente fazer um questionamento sobre a nossa atualidade e sobre o que está por vir, o que tem acontecido e o que está por vir. E o que a gente pode fazer para lidar melhor com isso, com tudo o que está acontecendo. Então, nós estamos vivendo na era da informação, não é o que se tem falado? Era onde as informações chegam instantaneamente para todo mundo. E tem muitas pessoas que estão muito bem informadas. Muitas pessoas estão acompanhando tudo que está acontecendo o tempo todo. As pessoas estão muito conectadas em tudo. Então, na hora que acontece, imediatamente tem gente que já está sabendo de cada coisa. Então acompanham as notícias, acompanham o que acontece com a economia, com o Covid, acompanham as notícias, mas não estão acompanhando quem está do lado. Não estão acompanhando os filhos, não estão acompanhando a esposa, o marido. Então, eu quero chamar a atenção para isso, fazer esse questionamento. O que é mais importante? Estar informado de tudo ou é também se ligar, saber de quem está ao lado, de quem está próximo? Então é importante a gente pensar e refletir sobre isso. Às vezes a gente gasta tanto tempo, tanta energia buscando saber, porque nós temos que estar conectados com tudo do mundo e nos esquecemos de quem está aqui do nosso lado, compartilhando, convivendo com a gente, debaixo do mesmo teto. Às vezes dormindo na mesma cama ou no quarto do lado. Nós temos que parar para pensar um pouquinho sobre isso. E olha, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo dinâmico. Nunca aconteceram tantas coisas ao mesmo tempo quanto as que têm acontecido ultimamente. E a gente tem que se lembrar, a vida é evolução. Vida é crescimento, vida é adaptação, vida é atualização. Presta atenção nessa palavra, vida é atualização. Pensa no aparelhinho que você está segurando aí na sua mão agora, no telefone celular. Quantas vezes, num espaço curto de tempo, não chega a mensagem para você aí no celular pedindo para atualizar? Você quer atualizar agora ou você quer programar para atualizar de madrugada ou num outro horário? Por que o celular pede para atualizar? Porque para evitar dele travar, dele ter problemas. Então ele está sempre pedindo para atualizar para que ele se adapte, se ajuste para funcionar sempre bem. As atualizações do aparelho telefônico são para que ele continue sempre funcionando bem. Então, a gente viver no mundo de hoje, para que a gente esteja bem, existe a necessidade da gente se atualizar. Existe a necessidade da gente se atualizar não só para que a gente não adoeça, mas para que a gente consiga viver bem, de um modo saudável. Então, o mundo ele está num processo de grandes mudanças, as coisas estão acontecendo rapidamente. Mas então, isso daí só quer dizer uma coisa, que nós também precisamos nos atualizar para que a gente consiga estar bem, para que a gente consiga lidar bem com tudo isso. A Kênia está dizendo aí, a respeito do que a gente disse antes, e às vezes a gente não cuida de nós mesmos, a gente não está cuidando do outro e não está cuidando da gente. E aí, Kênia, é verdade. Mas, na verdade, talvez a visão seja até o contrário. Se a gente não dá conta de cuidar da gente de verdade, será que a gente vai dar conta de cuidar do outro? Então, olha só, nós
eu tenho percebido, assim, pelas pessoas, pelas notícias e tudo, as pessoas estão muito tomadas, muitas pessoas estão tomadas por uma energia do medo, uma energia da dúvida, uma energia do receio, uma energia da desesperança, da desconfiança. E olha, isso não é bom, isso não é bom. Eu gosto de usar essa referência assim, porque eu acho que ela é muito clara. Imagina que uma civilização alienígena acabou de chegar no planeta Terra neste momento. E eles decidiram ainda não ter contato direto com as pessoas. Eles simplesmente ligaram lá o aparelho deles, captando o nosso jornal. E eles assistem um dia de jornal nosso. Sabe o que os alienígenas vão pensar? Sabe o que eles vão dizer? Esse planeta só tem gente doente ou psicopata. Vamos fugir daqui. É isso que eles vão pensar. Com base em um dia de noticiário. Você assiste um noticiário, só tem notícia de adoecimento e doenças e notícia de psicopatas, de crimes políticos ou crimes do dia a dia. Mas a vida não é só isso. A vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso. Então, mas quem está muito fixado nisso, quem acha que estar bem informado é se fixar nisso, a vida é mais do que isso. Mas o problema é que isso traduz um sentimento que vai tomando grandes proporções e se torna um sentimento de manada, um efeito manada, um sentimento de gatilho da multidão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado para que a gente não entre nesse sentimento que não condiz com a realidade de todos. Existe toda uma técnica utilizada aí para se manter esse sentimento de medo. Não é bom isso. Não é bom. A gente não deve entrar nessa energia do medo, do receio. Vamos lembrar o seguinte: nada merece o nosso desespero. Nada merece o nosso desespero. Nem a morte. Olha, nem a morte merece o nosso desespero. Então, para que a gente tenha tranquilidade de lidar com este momento. É um momento de crise? Sim. Mas você sabia que nos últimos 30 anos a humanidade passou por 40 crises? 40! E a vida segue. As coisas se adaptam, as coisas se renovam. Então, a vida vai seguir, as coisas vão continuar. Então, a gente tem que pensar que tudo na vida tem esse movimento. Então, esse momento é um momento que tem despertado o medo nas pessoas. Mas o medo não é um bom conselheiro. Quem está no modo de funcionamento do medo não vai saber tomar boas decisões, não vai conseguir lidar de um modo saudável com as coisas. Vai ter grandes dificuldades em fazer escolhas. Então vamos pensar o seguinte: nós temos hoje quase 8 bilhões de habitantes no mundo. Quase 8 bilhões. E a população continua crescendo, apesar do Covid. Acredite, a população está aumentando. Apesar do Covid, em nada isso interferiu no crescimento das pessoas. Pensa, quantas gestantes você não conhece? Que estão grávidas agora, neste momento. Quantas? Quantas famílias não estão com filhos pequenininhos, recém-nascidos, bebezinhos? A humanidade continua crescendo. Então, por que eu estou dizendo isso? Quase 8 bilhões de pessoas no mundo e quase 8 bilhões de formas diferentes de se ver o mundo, de se pensar o mundo, de se lidar com o mundo. E aí, qual que é o mundo real? O mundo real é aquele saudável de preferência, mas cada pessoa vai lidar com o mundo de um jeito diferente. Eu estava falando das notícias. As notícias, do jeito que elas são propagadas, do jeito que elas são dadas, elas geram ansiedade, geram medo, geram desconfiança. Mas as notícias boas, elas não são dadas, elas não são transmitidas. Você sabia que nesse período de crise, aqui no Brasil, houveram mais CNPJs abertos do que fechados? Você sabia disso?
Tiveram mais pessoas abrindo empresas do que fechando empresas. Ora, isso é uma notícia boa, isso daí fala de esperança, isso daí fala de uma boa expectativa, apesar da crise. Então, onde tem gente só enxergando morte, dificuldade, tem gente dando conta de enxergar oportunidade. Então, a pergunta é, como está o seu mundo? O seu mundo. Porque a forma que você vai viver o mundo, ela vai ser influenciada na forma como você vê, como você sente, como você lida, como você age. Então, o mundo que você encontra é um reflexo do seu mundo interior. Não se engane. Então, como está o seu mundo? Como que você está lidando com o mundo? Porque o mundo que você vai encontrar lá fora, os resultados, as relações, as coisas, serão um reflexo do como que você está. Então, vamos pensar numa referência prática, bem prática para falar disso. Porque tem muitas pessoas sendo afetadas pela energia do medo. O medo é uma emoção, mas também é uma energia. E as emoções são contagiantes. E eu digo da energia do medo, ela tem sido contagiada pelas notícias, pela forma como as notícias têm se propagado. Mas vamos pensar numa referência prática do rio. O rio, ele começa pequeno, num filete de água, numa nascente. E ele vai seguindo o seu percurso, ele se torna um riacho, né? Ele vai ganhando proporções, mas o medo no rio ele pode ser comparado com aqueles obstáculos que fazem com que a água seja impedida de seguir. Quando ela começa a ficar lenta, o rio perde força e ele muitas vezes vai ficando preso ali. Mas na medida que ele se permite transpor aquele obstáculo, é exatamente o transpor o obstáculo que vai dar mais energia a este rio, que vai dar mais movimento. Então é o movimento da água que dá vida ao rio, que oxigena o rio. A água ficar lenta, parada, muitas vezes é sinônimo de estagnação, de doença. Mas a água corrente é vida, é saúde, é crescimento. A possibilidade de gerar a energia elétrica é no movimento da água, não é na água represada. Então, pense nisso enquanto a sua vida precisa fluir, precisa seguir. O objetivo é chegar no oceano, é se tornar oceano. Mas existe todo um percurso de crescimento, de caminhada. Você sabia que nós estamos numa virada de década? Nós estamos entrando numa década nova. Nós estamos indo para uma década nova. E como é que está para você? Como é que você está se sentindo em relação a tudo isso que está acontecendo? Como é que está o seu sentimento em relação ao que está para acontecer? Você se sente confortável? Você está bem para lidar com tudo isso? Você está se sentindo com um pouco de receio, de dúvida? Comenta, fala aqui, coloca aí para a gente nos comentários como é que está o seu sentimento em relação a tudo isso que está acontecendo. Porque o ano de 2021 será a marca de uma nova década. Nós estaremos entrando numa nova década. E se nós pensarmos nos últimos 10 anos, muita coisa aconteceu. Muitas mudanças aconteceram. E muitas novas mudanças irão acontecer nos próximos 10 anos. Nós tivemos mudanças nas relações de trabalho, nós tivemos mudanças com o surgimento de novas profissões, nós tivemos mudanças na forma de se lidar com o dinheiro, cada vez menos no papel e cada vez mais no virtual. Nós temos profissões desaparecendo, nós temos tecnologias novas chegando e que vão apontar para muitas mudanças nos próximos anos, mas as principais mudanças não são essas. O Wellington está dizendo o seguinte, muitas pessoas reclamando
sobre as festividades de Natal. Será que nos anos anteriores tivemos uma união familiar neste momento? Wellington, é muito importante você tocar nesse assunto, porque eu tenho o objetivo de falar ainda nessa live exatamente sobre isso, sobre as festividades de Natal. Não que não tenha vontade e saudade dos meus familiares. Pois é, mas talvez esse ano teremos. Pois é, está sendo falado aí para a gente não ter grandes encontros de Natal, em função de tudo que está acontecendo. Então, é verdade. Imagina que uma das mudanças deste período tem sido a gente pensar agora no Natal. A gente já está às vésperas, amanhã é a véspera do Natal e daqui a 2 dias é o dia 25. Eu, pela primeira vez, vou estar, eu, meu filho e minha esposa. Sim, muitas pessoas já estão se programando para fazerem somente na sua casa. Mas, olha, tudo bem, a gente vai pensar assim, existem pessoas que estão convivendo com um núcleo familiar pequeno, o cônjuge, o filho, às vezes é só o cônjuge. Mas e as pessoas que moram sozinhas? Vocês já pensaram nisso? E quem mora sozinho? Quem está só? Como é que vai ser? Porque para a maioria das pessoas, o sentido do Natal é um sentido de encontro familiar. Esse é o sentido do Natal, né? A Kênia está dizendo, estou muito reflexiva e mais do que nunca, mais grata. Isso é muito bom, porque para muitas pessoas, esse ano foi um ano de grandes reflexões. Esse foi um ano que propiciou a gente ficar mais tempo em casa, trabalhar mais em casa para muitas pessoas. Esse movimento de estar em casa fez com que as pessoas ficassem um pouco mais introspectivas, olhassem mais para dentro. E isso é muito bom, mas a gente não pode parar por aí. A gente não pode. Vocês viram que eu falei que o mundo está passando por mudanças e todo mundo sabe disso, basta que a gente pare para perceber. A gente sabe que tem muitas coisas acontecendo no mundo, mas o que gera um sentimento para muitas pessoas é para onde irão essas mudanças? Porque toda mudança mexe com as pessoas, as mudanças incomodam um pouco as pessoas. Não mudar significa a gente estar confortável diante do conhecido. Mas mudança significa a gente se perguntar, mas e daí? Para onde vai? O que irá acontecer? O novo, às vezes, nos incomoda, porque nos tira a sensação da segurança. E aí, então, com tantas mudanças acontecendo no mundo, mudanças nas relações de trabalho, nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações com a gente mesmo, nós estamos num período de crise e crise significa mudança. Então, vamos pensar com naturalidade quanto a isso. Isso é da vida. A vida, de vez em quando, vai nos colocar num processo de necessidade de atualização, para que a gente dê conta de lidar bem com as coisas. Então, esteja aberto a lidar com este momento como um momento de mudança. Mas se é necessário a gente pensar no ponto de vista profissional, a gente ser bom naquilo que a gente faz, a gente ter conhecimentos técnicos, mas e nas outras áreas da vida? As pessoas têm pensado pouco sobre isso. Eu vou dizer para você que, lógico, até em termos profissionais, existe uma mudança principal que ela precisa acontecer. Existe uma adaptação, uma atualização que vai fazer total diferença na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida familiar. Ela vai englobar todas as áreas da sua vida, porque não vai existir nenhuma mudança que seja mais importante do que esta. Sabe qual é? A conquista de valores humanos. Nós estamos num momento que talvez a habilidade mais importante seja a conquista dos valores humanos. Da gente aprender a valorizar aquilo que há de melhor no ser humano. Da gente aprender verdadeiramente a
lidar com situações de um jeito realmente estável, de um jeito realmente saudável. Como? Sentindo com mais empatia. Como? Pensando com mais coerência. Como? Convivendo com mais harmonia com a gente mesmo e com os outros. Como? Desenvolvendo mais a capacidade da gente ser mais colaborativo. Colaborativo no trabalho, colaborativo no âmbito familiar, com as pessoas mais próximas, que podem ser os nossos vizinhos. Como? Lembrando que nós somos seres humanos, que nos interrelacionamos, que convivemos uns com os outros, que cada vez mais a gente toma consciência que uma atitude egoísta não é bom. Eu ter auto-amor é importante. O auto-amor é uma proposta de crescimento que me coloca também com um olhar de cuidado para comigo. Mas auto-amor é diferente de egoísmo. Então, a gente lembrar que eu tenho que também pensar em quem está no meu âmbito de ação. Porque o egoísta vai olhar só para si e vai ignorar os outros. Então, lembrar que aquilo que acontece com o outro, numa hora ou outra, vai me afetar também. Porque mais cedo ou mais tarde, porque nós estamos interrelacionados. Se o outro está bem, isso vai me afetar positivamente. Mas se o outro estiver mal, em algum momento, isso daí também vai refletir em mim, de alguma maneira. Nós todos no mundo estamos interrelacionados. Vamos pensar sobre isso. A Rosa está dizendo o seguinte: acho que esse distanciamento social tem nos ajudado muito a refletir sobre as nossas atitudes com o ser humano, ter mais gratidão pela vida. Sim, essa é uma visão saudável, uma visão de vida, é uma visão que para muitas pessoas tem despertado um sentimento de cuidado com o outro também. É lógico que a gente vai lembrar o seguinte: ninguém é responsável pela felicidade do outro. Ninguém é responsável pela felicidade do outro. Cada um é responsável pela própria felicidade. E lembre-se, a felicidade existe. A felicidade existe. Se você não acredita que felicidade exista, você não vai encontrar felicidade em lugar nenhum. Então, sim, a felicidade existe. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou a primeira pessoa responsável pela minha felicidade. Mas, lógico, na medida que nós convivemos com pessoas, nós temos que pensar na questão do outro, do senso de coletividade. Então, não vamos ignorar quem está próximo da gente. Não vamos ignorar quem está ao nosso lado em casa, quem está ao nosso lado, pode ser no trabalho, nas ruas. Não vamos ignorar. Eu vejo assim, cada vez mais, o que é muito bom, muito bom. As pessoas despertando um sentimento de cuidado com os animais, muito bom. Animais que estão na rua, animais em abrigos, as pessoas mandam WhatsApps pedindo doações e colaborações para cuidar dos bichinhos, às vezes para uma cirurgia. Gente, muito bom, muito importante. Façam isso, cuidem sim dos bichinhos, dos animais, mas não vamos nos esquecer também das pessoas. Então vamos também lembrar e cuidar das pessoas. Então é necessário a gente ter esse olhar. Então vamos pensar o seguinte: esse momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos no período do Natal, e a mensagem do Natal é sempre uma mensagem de otimismo, de esperança. Então é necessário a gente conquistar esse sentimento de otimismo e de esperança, mesmo nesses tempos que nós estamos vivendo. Tem gente que vai falar assim: mas como? O mundo está virado de ponta cabeça, tem tanta coisa acontecendo. Olha, faça um exercício, tente se desligar daquilo que está acontecendo no mundo, pelo menos da forma como isso está chegando para você. E trabalhe em você esse sentimento. Puxe para você a responsabilidade
de você aprender a expressar aquilo que você quer ver no mundo. Então, seja você a vanguarda daquilo que você quer encontrar no mundo. Seja você a pessoa que vai aprender a oferecer o melhor, que vai dar o melhor, uma palavra do melhor. Se você quer um mundo com mais esperança e otimismo, puxa para você a responsabilidade de sentir a esperança e o otimismo. Se você quer ver um mundo melhor, puxa para você a responsabilidade de você criar para você, no seu micromundo, um mundo melhor. E depois vai aos poucos, dilatando um pouco mais para quem está perto, para quem está próximo, para quem está convivendo com você. Lembra, você tem a corresponsabilidade por quem está, pelo mundo que está próximo de você. Então, a mensagem que eu pensei para essa nossa live especial de hoje é essa mensagem. Nós estamos na véspera da véspera do Natal. E aí, então, pensa o seguinte. Nós estamos vivendo um período que tem se pedido para fica em casa, fica na sua, fica você aí na sua casa. Ok, mas vamos pensar o seguinte, é pensar no outro próximo da gente, sem loucura, logicamente, com bom senso. É isso, eu quero que você pense a respeito disso. Pensa na sua vozinha. Pensa naquela sua tia que já está mais idosa. Pensa naquelas pessoas do seu relacionamento familiar ou naqueles seus parentes que vivem muito sozinhos e que ao longo deste ano estiveram já muito sozinhos em função da questão do confinamento. Pensa no seu pai ou na sua mãe também, que de repente ficaram um pouco mais distantes por causa desse período todo que nós temos vivenciado e que ao longo dos anos estavam habituados a, no período do Natal, terem a casa cheia, terem a casa com as festividades. Sim, esse ano será um ano diferente. Esse ano será um ano de mudanças. Mas vamos lembrar o seguinte, a gente tem que ter o cuidado por tudo que está acontecendo? Sim, nós temos que ter o cuidado. É natural, isso é bom senso. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você sabia que estatísticas, tá? Estatísticas. A depressão já é a doença que mais acomete as pessoas no mundo. Primeira causa de adoecimento no mundo já é a depressão. Chegamos em 2020 com esse dado. A depressão é a maior causa de adoecimento no mundo. Então, tem muita gente se deprimindo. Então, imagine só as pessoas que neste período do ano ainda vão se sentir mais sós, mais solitárias. Então, o Natal é uma festa de família, é uma festa que, geralmente, as pessoas têm a necessidade de estarem juntas. Então, eu tenho uma proposta para você pensar sobre isso e dar tempo de repente, realizar isso. Com as pessoas que você ama, que sejam próximas, que seja essa avózinha, o avôzinho lá, essa tia mais idosa, o pai ou a mãe que de repente estão sozinhos lá, não fique só na videochamada. Mas preste atenção, escute tudo que eu tenho para dizer. Não fique só na videochamada, achando que você está fazendo um favor por causa daquilo que está sendo falado. Não. É lógico que a minha sugestão, tá? Pensa sobre isso. Não é você sair do mercado e ir lá para a casa deles. Não estou falando isso. Estou falando para você ter todo um cuidado, todo um asseio. E não estou falando para você entrar, não. Fica lá na porta da casa de quem você ama. Que seja, você fique 5 metros de distância. Não importa. E eu não estou falando para você ficar lá à noite. Fique 5, fique 10 minutos, mas vai presencialmente. As pessoas idosas, elas têm muita dificuldade com tecnologia, com videochamada, e não é a mesma coisa. A pessoa saber que você foi lá, que você se importou, ela está te vendo ali de verdade, ela está escutando a sua voz, ela está percebendo a sua presença ali realmente. Ela está percebendo o seu interesse, ela está percebendo que você se importa com ela. Porque às vezes a gente encontra justificativas para tudo.
Ah, tá tão difícil, eu não quero ir e tal, e você não vai. Mas pensa que é uma pessoa que de repente pode se deprimir e aí sim ela vai morrer. Depressão mata muito mais do que Covid, não se engane não, tá? Tem outras doenças que têm matado muito mais. A depressão é uma delas. Então, vamos pensar sobre isso. Tenha todo o cuidado de asseio e tudo, tenha esse cuidado. Se é uma pessoa que tenha risco realmente, você não precisa estar ali colado, não precisa dar o abraço propriamente, mas vai lá pertinho, vai até na porta da casa e fala que você ama, o tanto que você a ama, fala o tanto que essa pessoa é importante para você. Vai fazer umas festinhas ali, leva uma lembrancinha se for o caso. Claro, passa o álcool em gel na lembrancinha, mas leva uma lembrancinha lá. Pensa nisso daí. Isso daí vai ser uma possibilidade de adaptação para este momento. Mas não fique nesse distanciamento todo do jeito que está sendo posto, não. Não fique nisso, não. Tenha bom senso, mas lembra, às vezes, na proposta de saúde, a pessoa saber que você está ali. Isso daí vai mexer no sistema imunológico da pessoa de modo saudável, ela vai ficar bem. Então, nós temos algumas alternativas, temos algumas possibilidades, vamos pensar sobre isso. Não vamos seguir exatamente ao pé da letra como tem sido proposto, não, porque muitas dessas pessoas que fazem determinadas propostas não seguem aquilo que elas propõem. Então, vamos ter bom senso, mas vamos adaptar dentro do que é possível para este momento. Então, a Viviane dizendo aí, principalmente quem teve perda na família, sim, principalmente para quem teve perda na família, esse momento vai mexer com a pessoa mais, é natural. Os períodos de encontros de família, às vezes a pessoa se prende na perda e não naqueles que estão ali naquele momento. Mas o nosso exercício não, mas e quem está? Eu vou ter sentimento de gratidão e de saudade por quem foi, se houve um processo de morte, mas eu vou focar em quem está na vida. Meu Deus, tem pessoas vivas ao lado, eu vou valorizar quem está vivo, vou esperar morrer para valorizar depois? Eu vou cuidar de quem está aqui agora. Vamos lembrar disso. A gente não sabe se essas pessoas vão estar no próximo Natal. Vamos pensar nisso. Então, esteja lá presente. A Simone está dizendo o seguinte: minha mãe viveu até os 90 anos e os médicos diziam que um dos motivos eram o carinho e os cuidados dos filhos, netos e familiares. Isso aí, Simone. Quando a pessoa sente que ela tem convivência, que tem pessoas que se importam, que ela se sente fazendo parte da família, a pessoa tem razão para viver. Mas na medida que ela vai se desconectando da família, sentindo que está distante, ela mesma diz para ela: acho que meu tempo passou, eu não tenho mais por que estar aqui. Então vamos pensar nisso, vamos nos importar. Isso é sentimento de empatia por quem está aqui. A Estela está dizendo o seguinte: demonstrar que se importa com as pessoas amigas, tias, cunhadas, primas. Sim, gente, se há algo que a gente pode dar para as pessoas, é o melhor do nosso sentimento, é um pouquinho da nossa presença. É a nossa atenção, é demonstrar para essas pessoas que a gente ama que elas são importantes para a gente. Não adianta a gente pensar, depois que aconteceu, as pessoas vão fazer declarações lá no enterro da pessoa. Não! Fale agora para a pessoa que você ama. Fale agora que ela é importante para você. Não espere acontecer uma tragédia para depois você falar, para depois você se lembrar que ela era importante, que você poderia ter vivido e aí fazer um sentimento de culpa. Não! Faça com bom senso, mas esteja presente, participe. A Rita está dizendo verdade. A Estela dizendo ainda, vamos ter bom senso, mas muito boa colocação, obrigado. A Viviane dizendo exatamente isso, Rodrigo. Então é isso, gente. Essas são as reflexões que eu queria trazer aqui para a gente nesse período, agora que nós estamos na véspera da véspera do Natal. Mas é porque esse período do ano é geralmente um período que mexe mais com a gente. É um período que geralmente, na maioria dos anos, tenderia a ser um período mais festivo. Quem trabalha em organizações seria aquele período lá das festividades, das confraternizações. E esse ano está tudo mudado mesmo. Mas para quem está próximo, para quem a gente pode fazer diferença, vamos pensar nisso, vamos fazer diferença. Eu penso que vai ser bom para a pessoa e vai ser bom para a gente também.
Porque pensar nesse sentimento de espírito natalino é um pouco disso. Né? Essa ela dizendo, perfeito, esteja presente, pertencimento, seja presente, isso mesmo. Trazer a pessoa para esse sentimento de pertencimento. Né? A Dirley dizendo, adorei seu ponto de vista. Obrigado, Dirley. E a Aura, vamos sempre muito prudente, esclarecedor. Obrigado, Áurea. Obrigado pelos comentários. Ateliê Infinito Amor. Excelente, Rodrigo. Então é isso, gente. Nossa live de Natal. Que esse sentimento de esperança, esse sentimento de alegria, esse sentimento de possibilidades do que a gente possa fazer. Vamos lembrar, o mundo que a gente encontra fora é uma projeção do como nós estamos dentro. Se for preciso de você se desintoxicar da forma como as coisas estão sendo postas, faça isso, se dê esse detox aí, pare de ver as notícias por um pouco de tempo e busque uma leitura que te deixe com uma sensação mais de alegria, assista alguma coisa que te faça se sentir mais leve. E depois que você se muniu desse sentimento, leva isso para as outras pessoas. Leva isso para as pessoas. Pode ser no seu Instagram, coloca uma mensagem aí de saúde, uma mensagem de bem-estar, uma mensagem de esperança. Leva a esperança para as pessoas, porque as pessoas ainda estão muito contaminadas nessa energia do medo, do receio. Isso nunca é bom. Então, o objetivo é a gente trazer esse sentimento de gratidão, da gente refletir neste ano quantas coisas boas aconteceram. Então, olha para as coisas boas. Projete para essa nova década que está começando agora, breve, as coisas boas que irão acontecer. Quantas coisas boas vão acontecer na sua vida? Então, pense em termos de vida, pense em termos de crescimento, pense em termos de necessidade de transformação. Então, a Rosa está dizendo, nossa, Rodrigo, me ajudou muito o seu esclarecimento. Primeiro, que eu e meus irmãos já tínhamos organizado para visitar minha mãe. Vamos ficar na área, todo mundo tomando os cuidados e vamos comemorar. Isso aí. Tem alternativas, gente, tem possibilidades. Quem tem ambientes abertos, usem dos ambientes abertos. A Dirley, obrigado, você desperta nas pessoas do coração. Obrigado, Dirley. A Kenny, é verdade. Você é sempre muito prudente e esclarecedor. Obrigado. Como é bom te ouvir. Gratidão. Gratidão também pelos seus comentários, pela presença de todo mundo que está aí. A Rosa aproveitando a oportunidade para te desejar um Feliz Natal para você e sua família. Que Jesus abençoe sempre. Gente, muito obrigado, Rosa. E eu desejo para todos vocês um Feliz Natal, que esse momento seja um momento de renascimento, um momento de treino, de esperar, de buscar, de semear o melhor. O objetivo é sempre esse. A Rita, perfeita reflexão. Então, a Viviane, obrigado, Feliz Natal para você, para a Caena, a Áurea também, gratidão, Dirley, Feliz Natal para você e sua família. Acredite, você é muito importante para muitas pessoas. Olha, muito obrigado, Dirley, ouvir isso. Então, muitas vezes a gente, sem saber, a gente pode estar levando assim, uma mensagem, algo que para aquela pessoa, algo que a gente disse, um pequeno trecho pode fazer a diferença naquele dia. E é um pouquinho disso mesmo, geralmente é assim mesmo que funciona. Então, gente, gratidão a todos vocês, um Feliz Natal, boas festas e nós temos muita coisa boa, então um sentimento de gratidão e de esperança, que fique assim. Então vamos caminhar, um ótimo 2021 para todos, um ótimo Natal também. Um beijo e até o nosso próximo encontro, tá?